A paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar esse vídeo, o canal do nosso irmão Marcinho. E a palavra que eu irei deixar se encontra em Lucas 10, a partir do versículo 38, vai falar sobre Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, tentarei ser breve, mas a reflexão que eu trago através dessa palavra, é que quantas vezes nós estamos igual a Marta, ocupado no nosso serviço, nos nossos afazeres, e infelizmente não paramos para ouvir o que Jesus tem a dizer. Naquela ocasião, Jesus estava na casa de Marta e Maria, e no entanto Maria, como o próprio Jesus falou, escolheu a boa parte, que foi: sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que Jesus tinha a dizer. E, no entanto, Marta andava muito ocupada. A preocupação de Marta era receber bem Jesus. Mas, no entanto, Jesus vai falar que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a mensagem que Jesus passa para cada um de nós? Antes de servir, nós temos que ouvir o que é que o próprio Jesus tem a falar para nós. Não adianta a gente querer servir a Jesus de qualquer jeito, sem ouvir primeiramente o que ele tem a nos dizer. Por isso que Jesus falou que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque antes de a gente servir, nós temos que ouvir o que Jesus tem a dizer. Porque através da palavra de Deus, do que ele vai nos dizer, aí então a gente sabe a forma certa de servir a Jesus Cristo. Nós não podemos servir a Jesus de todo jeito, sem ouvir o que ele tem a dizer. Como que nós podemos ouvir a palavra de Deus? Como que nós podemos ouvir o que Jesus tem a dizer? Através da palavra do Senhor. Então eu trago essa meditação para cada um de nós, para que nós não façamos igual Marta, que nós não ande tão afadigados com os afazeres. Infelizmente hoje, meus irmãos, nós estamos igual Marta, sem tempo para ouvir a palavra de Deus, sem tempo para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Mas para poder nós ter a direção certa, nós precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer. Então, essa palavra que eu trago serve para o nosso dia de hoje. Muitas das vezes nós não temos tempo de ir na casa do Senhor, porque alegamos que estamos cansados do nosso serviço, mas nós devemos agradecer a Deus, porque se nós estamos trabalhando, é porque Deus nos deu a saúde. Deus deu a saúde, abriu a porta de emprego. Então, nós não usar a bênção que Deus nos deu como desculpa para não ir na casa dele, não é verdade? Então eu trago essa palavra aqui, uma breve palavra. Eu peço que os irmãos meditem nessa palavra, para que nós não façamos igual Marta, mas que nós façamos igual Maria. A gente temos que ter um pouco de Marta, mas também nós temos que ter mais ainda de Maria. Porque Marta, a preocupação de Marta era fazer o melhor para Jesus, dar o seu melhor para Jesus. Nós também temos que dar o nosso melhor para Jesus. Nós temos que ter essa preocupação que Marta teve naquela ocasião. Mas nós temos que botar em primeiro lugar, antes
de a gente servir, antes de a gente ir fazer a obra, a gente primeiro ouvir o que Jesus tem a dizer. Então essa parte aí que Maria escolheu é a boa parte, como o próprio Jesus falou. Então é uma breve palavra. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço ao irmão Marcinho pela confiança e eu peço ao Senhor Jesus Cristo que abençoe a cada um. Amém? Deus abençoe a todos.